Salve, futuros doutores! Eu sou o professor Victor Aragão e hoje teremos nossa primeira aula de Direito do Trabalho. O assunto de hoje, um dos mais cobrados da matéria e, sem mais demora, vamos lá. Bom, o tema da aula de hoje é Contrato Individual do Trabalho, mais especificamente da alteração, um assunto que vem sendo bem cobrado pela FGV. E ele vai estar nos artigos 468 a 470 da CLT. E como fazemos em toda aula aqui no canal, teremos uma breve teoria e depois treinaremos questões. Assim podemos analisar como vem esse assunto sendo cobrado pela FGV nas provas. E se você gostar da aula, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa as notificações, que assim você vai estar ajudando esse projeto a sempre estar trazendo mais vídeos, aulas, dicas. E também me segue lá no Instagram, sempre estou postando dicas, conteúdo, tem materiais. Inclusive a matéria de hoje, Direito do Trabalho, eu tenho um material bem interessante que você pode encontrar lá no Instagram e vou deixar direto aqui na descrição do vídeo o link que você pode estar conferindo esse material. Artigo 468. Ele nos fala: nos contratos individuais de trabalho só é lícito a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, e ainda assim, desde que não resultem direto ou indiretamente prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia. Então, esse primeiro artigo nos fala que qualquer alteração no contrato do empregado tem que ser com mútuo consentimento, e mesmo assim não pode causar prejuízos. Então, precisa desses dois requisitos. E agora uma observação que é a súmula 51 do TST. Ela traz: inciso 1. As cláusulas regulamentares que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. Então ele deixa bem claro que qualquer alteração em regulamento ou em cláusula de regulamento só pode atingir quem for contratado depois. Os trabalhadores que já servem aquela empresa, eles não podem ser prejudicados por revogação ou alteração de regulamento. Inciso 2. Havendo a coexistência de dois regulamentos da empresa, a opção do empregado por um deles tem efeito jurídico de renúncia às regras do sistema do outro. Então, inciso 2, ele está falando que se houver dois regulamentos da empresa, a partir do momento que o empregado escolher um, ele está renunciando ao outro. E cabe essa opção ao empregado escolher. Parágrafo 1º do artigo 468. Não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança. Então esse parágrafo 1º traz para a gente que pode sim o empregador reverter o funcionário que tem uma função de confiança para o cargo que ele ocupava anteriormente. E isso não é considerado alteração unilateral. Parágrafo 2º. A alteração de que trata o parágrafo 1º deste artigo, com ou sem justo motivo, não assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente, que não será incorporada independentemente do tempo de exercício da respectiva função. Então, o parágrafo 2º deixa bem claro: se o empregado ele perde a função de confiança, ele não vai ter direito a continuar com a gratificação correspondente, independente se ele ficou meses, anos nessa função de confiança. Ele perdeu a função, ele perde a gratificação correspondente. Artigo 469. Ao empregador é vedado transferir o empregado sem a sua anuência para localidade diversa da que resultar o contrato, não se considerando transferência a que não acarretar necessariamente a mudança do domicílio. Esse artigo ele deixa bem claro que o empregador não pode transferir o empregado sem a anuência dele. Então aqui ele não vai ter esse poder sobre o empregado. Parágrafo 1º. Não estão compreendidos na proibição desse artigo os empregados que exerçam cargo de confiança e aqueles cujos contratos tenham como condição implícita ou explícita a transferência, quando esta decorra de real necessidade de serviço. Esse parágrafo 1º ele é bem importante. Ele fala de uma exceção que a gente acabou de ver no caput do artigo, que cargo de confiança ou qualquer contrato que tenha a condição implícita ou explícita de transferência,
o empregador vai poder transferir o empregado. Porém, mesmo assim, vai ter um requisito, que é a necessidade do serviço. Então, pode ser cargo de confiança, pode ser contrato que valide a transferência, mesmo assim vai precisar da real necessidade do serviço justificada. Parágrafo 2º. É lícito a transferência quando ocorrer extinção de estabelecimento em que trabalhar o empregado. Então, se o estabelecimento foi fechado, aí vai ter direito o empregador de transferir o trabalhador para outro estabelecimento. Parágrafo 3º. Em caso de necessidade de serviço, o empregador poderá transferir o empregado para a localidade diversa da que resultar o contrato, não obstante as restrições do artigo anterior, mas nesse caso ficará obrigado a um pagamento suplementar, nunca inferior a 25% dos salários que o empregado recebia naquela localidade, enquanto durar essa situação. Então aqui temos uma situação excepcional, em que o empregador vai poder sim transferir o empregado, mas desde que ele pague uma gratificação não inferior a 25% do salário do empregado e que tenha necessidade de serviço. Então é uma exceção. O empregador ele vai justificar a necessidade e vai ter que pagar um acréscimo no salário do empregado. Agora algumas dicas para vocês estudantes. Primeira, súmula 29 TST. Empregado transferido, por ato unilateral do empregador, para o local mais distante de sua residência, tem direito a suplemento salarial, correspondente ao acréscimo da despesa de transporte. Então aqui, se de forma unilateral o empregador transfere para um lugar mais distante da onde mora o trabalhador, ele vai ter direito a um aumento salarial correspondente aos gastos que ele vai ter agora, tendo que se deslocar e gastar com transporte mais distante. Próxima dica. Súmula 43 do TST. Presume-se abusiva a transferência de que trata o parágrafo 1º do artigo 469, que acabamos de ver, sem comprovação da necessidade do serviço. Então, como vimos, lá no parágrafo 1º, ele exige que tenha necessidade de serviço. E caso o empregador não consiga comprovar essa necessidade, vai se presumir abusiva essa transferência. Agora, próximo artigo, 470. As despesas resultantes da transferência correrão por conta do empregador. Então aqui é uma questão até óbvia. Qualquer transferência que tenha que ser feita, quem tem que arcar com ela é o empregador. Bom, agora que vimos os principais pontos desse assunto, vamos para as questões para analisar como a FGV vem cobrando esse assunto. Primeira questão, FGV 2022. Eduarda é auditora contábil e trabalha na sociedade empresarial calculadora Certa LTDA, exercendo sua atividade junto aos vários clientes do seu empregador. Por necessidade de serviço e tendo em vista a previsão expressa em seu contrato de trabalho, Eduarda será transferida por 4 meses para um distante estado da federação, pois realizará a auditoria física no maior cliente do seu empregador. Considerando essa situação e os termos da CLT, assinale a afirmativa correta. Vamos lá então. Alternativa A. A transferência é nula, porque o empregado tem a expectativa de permanecer em um só lugar. Como vimos, está errado isso aqui. Tem casos que pode sim o empregador transferir o empregado. Letra B. A empregada poderá ser transferida e receberá um adicional de 10%, que será incorporado ao seu salário mesmo após o retorno. Aqui tem 2 erros essa alternativa. Primeiro erro é que o adicional é de no mínimo 25%. E o segundo erro é que não vai incorporar no salário dela. Só vai ter esse direito enquanto estiver deslocada, enquanto estiver no local de transferência. Voltou desse local, perde esse adicional. Letra C. A transferência somente será possível se houver prévia autorização judicial. Errado. Não existe esse requisito. E caso permitida, Eduarda fará jus a um adicional mínimo de 50%. Errado. O adicional é de 25%. Letra D. Eduarda poderá ser transferida e terá o direito a um adicional não inferior a 25% sobre seu salário, enquanto estiver na localidade. Isso, enquanto ela estiver na outra localidade, ela vai ter direito a, no mínimo, 25% adicional no salário. Então, resposta letra D, artigo 469, parágrafo 3º. E antes de irmos para a próxima questão, eu vou deixar um card aqui
que vocês, depois dessa aula, podem estar conferindo lá uma aula que já tem aqui no canal sobre direito constitucional. E essa aula também possui um assunto bem cobrado pela FGV. Próxima questão. FGV 2021. Genilson e Carla trabalham como operadores de atendimento em uma sociedade empresária de telemarketing. Ambos possuem plano de saúde empresarial, previsto no regulamento interno e custeado integralmente pelo empregador, com direito a uma ampla rede credenciada e quarto particular em caso de eventual internação. Ocorre que a sociedade empresária, desejando reduzir seus custos, alterou o regulamento e informou seus empregados que o plano foi modificado, com redução significativa da rede credenciada e que eventual internação hospitalar seria feita em enfermaria, e não mais em quarto particular. Sobre a alteração efetuada e de acordo com a CLT, assinale a afirmativa correta. Bom, então é um caso aí de alteração de regulamento. Vamos lá. Alternativa A. A alteração não é válida para Genilson e Carla, porque só pode ser efetivada para aqueles admitidos após a mudança. Correto? É a letra A. Teve alguma alteração no regulamento da empresa, só vai ser afetado quem for contratado após essa modificação. Quem já se encontra na empresa, ele tem aquilo garantido. Letra B. A alteração é válida para Genilson e Carla, porque o plano de saúde continua a ser mantido, ainda que em condições diferentes. Errado. Foi uma alteração que diminuiu, reduziu planos que eles tinham de saúde, então está errado. Letra C. A alteração somente será válida para os admitidos anteriormente à mudança. Errado, é o contrário, só os admitidos após a mudança. Letra D. A alteração que alcança apenas os admitidos após a mudança deve ser homologada judicialmente. Como vimos, não existe esse requisito de homologação judicial. Resposta correta, letra A. E se encontra lá no artigo 468 da CLT. E você está gostando da aula? Então deixa o like aí, se inscreve no canal, que assim você ajuda esse projeto, trazer mais aulas, mais dicas, muito mais conteúdo para vocês alunos. E me segue no Instagram, sempre posto conteúdos, tem materiais lá, vou deixar aqui na descrição, como já falei, o material da aula de hoje de Direito do Trabalho que vocês podem estar conferindo. Tem outros materiais gratuitos também, é só conferir lá. Agora vamos para a próxima questão. FGV 2019. João e Maria são casados e trabalham na mesma empresa, localizada em Fortaleza, Ceará. Maria ocupa cargo de confiança e, por absoluta necessidade do serviço, será transferida para Porto Alegre, lá devendo fixar residência em razão da distância. Diante da situação retratada e da legislação em vigor, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Alternativa A. A transferência não poderá ser realizada, porque o núcleo familiar seria desfeito, daí ser vedada por lei. Errada essa alternativa. Dependendo do caso, pode sim transferência. Letra B. A transferência poderá ser realizada, mas como o casal ficará separado, isso deverá durar no máximo 1 ano. Não existe esse limite aqui. Letra C. João terá direito, pela CLT, a ser transferido para o mesmo local da esposa e, com isso, manter a família unida. Não possui essa garantia aqui na CLT. Letra D. Não há óbice para a transferência, que poderá ser realizada sem que haja obrigação da empresa transferir João. Correto. E a letra D está correta porque a Maria ela possui um cargo de confiança e tem real necessidade de serviço para a transferência dela. Então está correto, ela pode ser transferida, e enquanto ao João, ele não vai ser transferido, porque ele não tem nenhum cargo de confiança, como a questão trouxe, e nenhuma real necessidade de serviço. Então, ele vai continuar onde ele está e a Maria pode sim ser transferida. E o fundamento se encontra no artigo 469, parágrafo 1º da CLT. Resposta, letra D. E assim chegamos no final dessa aula. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida da aula, deixa aí nos comentários que eu respondo. E até a próxima aula, estudantes!